sempre contei para o paciente com aquilo que eu trabalho. Sempre. Eu sempre expliquei para o paciente qual era o meu olhar para ele, para ver se encaixava naquilo que ele estava procurando. Entendi. Então, hoje, tem pacientes que chegam para mim e que eles não vêm necessariamente porque eu trabalho com terapia de trauma. Eles vêm porque eles têm uma indicação do meu trabalho. E tem pacientes que chegam direcionados para terapia de trauma. Por quê? Porque eu venho divulgando muito esse tipo de trabalho. Entendi. Na terapia de trauma está incluída a teoria polivagal. Então, o que eu explico para o paciente? Quando eu trabalhava com psicodrama, eu dizia, olha, eu utilizo o psicodrama. O psicodrama é uma abordagem que trabalha você na relação com as pessoas. Nós somos seres sociais, né? Na época eu não usava o termo seres sociais. E a gente se relaciona com as pessoas. Então, quanto mais recurso você tem para se relacionar com o outro, mais saudável você vai ser. Né? E aí eu já dizia para o paciente que ele sempre seria um futuro paciente para grupo de terapia. Então, eu contava para o paciente como eu trabalhava. E eu mantenho, e eu continuo contando. Só que hoje, por exemplo, eu fui me afastando das intervenções psicodramáticas e fui me apropriando das intervenções de terapia de trauma, que traz terapias de reprocessamento cerebral. Brain Scoring, MDR, IFS, método Alesseia. Então, eu tenho trabalhado com essas abordagens. E o recheio dessas abordagens é a teoria polivagal. Por quê? O paciente veio por uma situação traumática ou não, tá? Eu começo a escutar o que o paciente está me falando. Então, o paciente vai falar assim, olha, eu não sinto, né? Eu não lembro da minha infância, eu me sinto assim uma vida inteira. Então, o meu olhar, ele já vai para uma investigação do que aconteceu com aquela pessoa. Especialmente o que o sistema nervoso daquele paciente captou. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam e falam assim, conforme eu vou investigando, né? Ele fala assim, olha, até os 8 anos eu não me senti assim. A partir dos 8 anos eu tenho um bloqueio. A partir dos 8 anos eu comecei a ter medo. Então, ele vai me dar uma ideia, uma dica, de que aos 8 anos alguma coisa deve ter acontecido, que é como se bloqueasse o funcionamento seguro que ele tinha e ele passa a ter medo. Ou seja, algo aconteceu que o sistema nervoso dele captou que ele estava em perigo. A partir do momento que capta que você está em perigo, é igual um réptil. Hora que sei lá, o lagarto percebe que tem alguém que está chegando, ele paralisa. Tá? Então, isso acontece conosco. Só que muitas vezes não se percebe isso. E quando você começa a nomear isso para o paciente, ele fala, caramba, então foi isso que aconteceu comigo. Agora, tem outros pacientes com traumas complexos e traumas de apego, que são os traumas nos primeiros anos de vida, e às vezes primeiros meses de vida, e às vezes intrauterino, que ele fala assim, eu sempre me senti assim. Então, eu tenho um paciente que chegou para mim há 1 ano e meio, mais ou menos, e ele disse assim, eu vim porque eu não sinto. Eu não sinto. As pessoas falam, eu não sinto. As pessoas choram, eu não sinto. As pessoas falam, você é importante para mim, eu não sinto. Então, peraí. Desde quando? Quando eu era criança, eu brincava muito, eu era muito arteira, meus pais ficavam muito bravos, meus pais me puniam severamente. Em algum momento, eu desisti de aprontar. Né? Então, o que ele está me dizendo? Que pelas questões ambientais, ele entendeu que era melhor ele ficar quieto. Entendi. E imagina a dor de uma criança de ser punida pelos pais constantemente, porque ele era uma criança com energia. Ele era uma criança que perguntava por que ele era uma criança que queria correr no apartamento. Né? Então, quando essa criança cansa e ela entende, ela congela, que é a imobilização do sistema nervoso parasimpático.
que a gente falou agora há pouco. Não sei se isso que eu estou falando vai fazendo sentido, porque eu fui meio que, sei lá, seguindo meio um raciocínio aqui. Não, vai super fazendo sentido, né? E aí, né, assim, quando a gente traz isso para o paciente, seja com a... Eu quero te responder uma outra coisa. Tá. Fala. Quer falar agora? Tá. Você perguntou se que você tem uma fala, né, de que a abordagem não é importante e tal. Eu tive essa fala por muitos anos. Muitos anos, tá? Só que hoje eu sei que as intervenções que terapeutas que se utilizam de abordagens de reprocessamento cerebral usam, ela não fica aqui no cognitivo. O psicodrama também, ele não fica só no cognitivo, tá? Ele acessa aqui o reptiliano e o mamífero. E as terapias de reprocessamento, ela acessa memórias corporais aqui do reptiliano e do mamífero, que são cérebros que são formados anterior ao pré-frontal, que é o racional, que faz com que esse paciente se sinta reativo. É como se assim, ele tá falando assim para você, não, tá tudo bem, e o corpo tá assim, ó. Aí você fala assim, você percebe teu corpo? Ele fala, é. Aí daqui a pouco ele tá assim de novo. Por quê? Porque ele tá sentindo que ali não dá, ali não é seguro. E muitas vezes nós terapeutas somos uma extensão para o paciente das pessoas que ele convive lá fora. Então, se ele vem de um convívio social em que ele se sente inadequado, que ele se acha estranho, a hora que ele chegar no consultório, ele vai se sentir assim com você. E aí é o estabelecimento do vínculo com você, para ele começar a se sentir seguro, à vontade, e o se sentir à vontade tem a ver com ele se sentir seguro, na construção desse vínculo, de que pode existir a possibilidade de um vínculo diferente em que ele pode relaxar. Entendeu? Então, na construção do vínculo terapêutico, independente da abordagem que você utiliza, você vai construir esse vínculo com o paciente e isso vai trazer esse paciente para ele se sentir seguro para poder trazer os conteúdos dele. E isso depende, claro, da capacidade não só de conhecimento teórico do terapeuta, mas a capacidade afetiva, relacional, o apego, a forma de apego que esse terapeuta tem com os pacientes dele, tá? Isso, de certa forma, também construído no processo psicoterapêutico do próprio terapeuta, né? Terapia e supervisão. Sempre, né? Sempre, sempre. Sempre que eu dou aula, sempre que eu dou supervisão, eu bato nessa tecla. Um bom terapeuta, independente da abordagem, tá? Ele precisa estar em supervisão e em acompanhamento psicoterápico próprio. Sim.